Ok. Já? Já, Eduardo? Já está ligado. Podemos começar, desembargador. Então, bom dia a todos. Daremos início agora à nossa sessão da segunda Câmara Cível, a 10ª sessão ordinária, datada de 11 de maio de 2020. Antes de fazermos a dispensa da leitura da ata, que todos concordam, pergunto se, nesse momento, nós poderíamos fazer a aclamação do próximo presidente dessa Câmara, uma vez que meu biênio conclui, junto com a direção que está concluindo, do desembargador Iedo Simões, e a minha propositura seria que aclamássemos o desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa como novo presidente da segunda Câmara Cível. Sua Excelência, que é o nosso decano do tribunal e que não assumiu a presidência dessa Câmara. Pergunto se estão todos de acordo. E se o desembargador Ari aceita esse empenho. Em pleno acordo. De acordo. Então, se todos concordam, e foi unânime, desembargador Ari, Vossa Excelência assume, juntamente com o desembargador Chalub, desembargadora Carla e desembargadora Nélia, no dia 3 de julho, a presidência da nossa Câmara, do qual eu fico muito honrada de ser sucedida por Vossa Excelência. Eu agradeço, desembargador, e como já disse anteriormente, espero poder corresponder aos anseios do jurisdicionado e dos eminentes colegas brilhantes todos da Câmara, o mesmo brilhantismo, a mesma dedicação e honradez com que Vossa Excelência deixa a Câmara por força mesmo do cumprimento do mandato, mas deixa o exemplo de uma grande jogadora que sempre presente com uma inteligência que todos nós admiramos e respeitamos. Tenho a certeza que farei o possível para dar seguimento ao seu belíssimo trabalho que realizou na segunda Câmara. Presidente? Muito obrigado. Pois não, desembargador Wellington. Eu queria, na oportunidade, desembargador Ali, se Vossa Excelência não tivesse outro nome, para que permanecesse a doutora Poliana como a secretária da segunda Câmara. É uma sugestão minha. Já acolhida por mim, diante da indicação de Vossa Excelência, fica certo de que a doutora Poliana será, por mim, mantida na segunda Câmara. Espero que o trabalho que ela realize seja de muita dedicação, como tem feito até o dia de hoje. Funcionária antiga do tribunal, concursada, e que todos nós sabemos que ela é uma pessoa que corresponde aos anseios dos jogadores na segunda Câmara Civil. Eu agradeço, desembargador. Passa a palavra ao desembargador Wellington, que gostaria de se manifestar. Pois não, desembargador Wellington. É que eu lembro que eu assumi a presidência da segunda Câmara por 2 mandatos. E essa presidência não coincidia, esse mandato não coincidia com o do presidente do tribunal. É por isso que eu estou achando estranho. Não? Não coincide. A secretária sabe disso. Senhora secretária, então, quando começa a presidência do desembargador Ari, se começar imediatamente, já transfiro hoje mesmo. Desembargadora, geralmente inicia de imediato, sim, após a eleição. Então, pronto. Hoje mesmo? Na próxima sessão? Na próxima sessão. Então eu peço perdão, desembargador Ari, que eu desconheci esse fato. Então, na próxima segunda-feira, Vossa Excelência já assume a presidência da nossa Câmara. E aí, diante desse fato, nós esperamos a comemoração, mesmo que seja por delivery. Muito obrigado, com certeza. Muito obrigada, desembargador Wellington, pela intervenção. Eu desconheci esse fato, então, desembargador Ari já assume na próxima sessão a presidência e, dando continuidade, como a leitura e de acórdão, eu passo a palavra ao desembargador Ari. Desembargador. Pois não, desembargador Chalub. É só para
também perguntar à desembargadora, à doutora Poliana, o desembargador Ari, ainda que tenha assumido, como é que fica a vinculação dele nos votos? Porque na hora que ele passar para a presidência, eu não sei... Acho que ele fica vinculado. Na verdade, Vossa Excelência vai se retirar, né? Porque vai assumir a presidência. Então, como já acordado anteriormente, desembargador Ari, como presidente, não vota, a não ser naqueles que já iniciaram o julgamento, né? Eu vou ter que fazer uma nova tabela, porque tem a saída de Vossa Excelência e a entrada da desembargadora como membro e o desembargador Ari assumindo. Tá. Então, eu já vou Doutora Poliana, a nova tabela e passar para os assessores. A saída do desembargador Chalub se dará, ele sim, no dia 3 de julho, porque até então ele está vinculado à nossa Câmara. O desembargador Ari, já na semana que vem, passa a presidir, então ele só vai participar dos julgamentos que ele é relator ou aquele em que ele está vinculado por força de início do julgamento que já aconteceu. Sim. Os demais ele só preside e eu passo a participar dos julgamentos que Vossa Excelência, ou a senhora secretária vai passar para a gente como vai ficar à disposição. Não é isso? Isso. Ainda hoje, no mais tardar amanhã, eu já envio, já faço um novo rodízio e já envio para a assessoria. Creio também, senhora presidente, que Sua Excelência de Desembargador Ari, muito bem-vinda à presidência e parabéns à senhora também pelos trabalhos realizados. Tenho certeza que o desembargador Ari irá dar prosseguimento, mas parece que ele ficaria vinculado também aos processos que ele lançou data para julgamento. Sim, não só naqueles que iniciaram o julgamento, aqueles que ele lançou data. Com certeza. Todos aqueles processos em que ele já lançou data, esses ele está vinculado, assim como da relatoria, não é? E aqueles que já iniciaram o julgamento. Os demais, eles passam a presidir. Perfeito. Então, desembargador Ari, com a palavra Vossa Excelência, porque... Muito bem. A palavra Vossa Excelência. Agravo interno, processo número 007121, dígito 33, agravante RRXZ e agravada APC. A ementa do acordo é o seguinte: agravo interno, concessão de efeito suspensível, apelação cível, inteligência do artigo 1012, parágrafo 4 do Código de Processo Civil atual. Pensão alimentícia, guarda, condições alteradas na sentença, risco de dano a menor não configurado na ampliação do direito paterno de visita, provimento parcial do recurso. Segue a fundamentação, desembargadora. Dou como líder assinado. Agradeço a Sua Excelência. E não havendo mais leitura de acórdão, passemos ao apenas esclarecendo que essa decisão de julgamento. Foi maioria de votos, desembargador. Eu fui designado para o redator do acordo. Muito obrigada. Então, proclamo o resultado por maioria de votos. Já lido o acordo por Sua Excelência, desembargador Ari Moutinho. Passemos agora à pauta de julgamento e passo a senhora secretária para que nos indique quais os processos prioritários. Desembargadora, podemos iniciar pela preferência? Sim, com certeza. Há um pedido de preferência no número 2, processo número 2. Tá, o processo número 2, a presidência. A presidência é minha, não é isso? Sim. Então, é continuidade de julgamento. Trata-se da apelação cível 0614-318 de 2018. É apelante a construtora Arruda Limitada e apelado Maria Aparecida Rocha Pinheiro e Manuel Neusimar Pinheiro. A relatoria é do desembargador Wellington. Houve um voto divergente do desembargador Délcio e eu pedi vista nos autos. E trouxe também um voto que está posto
acompanhando parcialmente a divergência lançada pelo desembargador Delcio. Pergunto, de Sua Excelência, desembargador Delcio, se poderia ler a parte final do meu voto, porque eu não estou conseguindo ainda abrir aqui o SAGE. A dispositiva, Vossa Excelência diz o seguinte: com fincas e tais razões, acompanho parcialmente a divergência para conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de reformar a sentença, afastando a condenação dos danos morais e reduzindo os danos materiais para R$ 510.682,14. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 85, parágrafo 2º e 86 do CPC. Essa é a parte dispositiva do voto de Vossa Excelência. Sim. E, na verdade, nós acordamos que não cabe o dano moral, tanto o desembargador Delcio quanto eu, e com relação ao dano material, a divergência é somente com relação a que Sua Excelência, utilizando a avaliação feita, ele, no seu voto, leva em consideração ao valor vendido pelo imóvel, pelos impetrantes, para fazer jus ao dano material. E eu digo que o valor deveria ser não pelo valor que foi vendido o imóvel, porque poderia ser vendido por um valor exorbitante ou um valor ínfimo, mas sim pelo valor em que foi avaliado no momento em que foi comprado pelos impetrantes, pela construtora, que era o valor de R$900 mil. Então, a diferença só está nisso, nesse percentual. Não é isso, desembargador Delcio? Exatamente, senhora presidente. Eu li o voto de Vossa Excelência, muito bem fundamentado, e estou aqui acompanhando Vossa Excelência para reformar o meu entendimento, porque, de fato, como Vossa Excelência disse, os danos morais estão afastados, eu acho que isso é uma decisão até unânime, mas com relação aos danos materiais, a diferença que Vossa Excelência está aplicando, eu acho a mais justa e a mais correta, porque diz respeito à avaliação feita nos autos por perito e o valor que a empresa arbitrou para a venda. E aí houve esse entendimento de Vossa Excelência que eu estou acompanhando, Excelência, para fazer uma retificação no meu voto, para acompanhar a Vossa Excelência, na divergência, pedindo todas as vênias a Sua Excelência, o relator, desembargador Wellington. Senhora presidente. Pois não. Eu já votei. Eu apresentei meu voto acompanhando na integralidade o bem lançado voto do eminente desembargador relator, o Wellington Araújo. E faço com toda a tranquilidade, porque eu estou, no meu voto, defendendo, sobretudo, a segurança jurídica. Do percussente exame que fiz ao processo em referência, cheguei à fácil conclusão de que houve uma transação lícita, parte legítima, tudo dentro das normas legais. O tempo passou e é, ao meu entendimento, inaceitável que os apelados busquem um benefício que, ao meu entendimento, jamais tiveram. O dano moral, eu já louvo todos os eminentes colegas que acompanharam, mas o dano material também é inexistente. A partir dessa decisão, com todas as vênias que eu dedico a todos os eminentes colegas, vai surgir um fato novo. Qualquer cidadão que faça o negócio e o tempo passe e comece a imaginar que não fez um negócio bom, ele vai ao tribunal e vai novamente defender o seu interesse da busca do percentual que ele acha que seria o certo. Ora, quando ele fez o negócio, ele sabia do preço, aceitou as condições, por que depois de tantos anos ele vem dizer que foi quase que enganado pela supervalorização do imóvel? Não, não é assim. Isso vai, repito, trazer inúmeros processos para todos nós pela quebra da segurança jurídica. Assim sendo, mantenho na integralidade, louvando o voto do eminente colega desembargador Wellington José de Araújo. Embargador Ari, conceda a palavra a Vossa Excelência com muito orgulho. Com a permissão da presidência, eu tinha votei
acompanhando a divergência apresentada pelo... Eu não estou escutando Vossa Excelência direito. Está ouvindo agora? Eu não estou lhe escutando, desembargador. Os outros colegas estão me escutando? Muito bem, muito bem. Perfeitamente, desembargador. Agora estou lhe ouvindo. A colocação que eu quero fazer, eu tinha votado nesse processo acompanhando a divergência apresentada pelo desembargador Delso. A desembargadora Socorro trouxe um voto acompanhando o entendimento parcial, mas reduzindo a parte material apresentado pelo desembargador Delso. O desembargador Delso retrocedeu e aderiu ao voto que parece justo da desembargadora Socorro. Eu estou retrocedendo também para acompanhar o entendimento da desembargadora Socorro. E as palavras agora do desembargador Ari, reforçando o voto dele, que acompanhou o desembargador Wellington, dizendo que, de agora em diante, qualquer pessoa se sentir ludibriada, isso daí, desembargador Ari, isso não vai ficar firmada como se fosse uma decisão vinculante. Cada caso é um caso. E foi por isso que foi analisado por todos nós. Então, isso daí não vai ficar... Desembargador, mais abre, o devido respeito, abre um rigoroso sinal verde para permitir a quebra da segurança jurídica. Vai acontecer, Vossa Excelência, que é um dos mais notados colegas que eu tenho. Sim, todo mundo vai entender no futuro. Como todo mundo recorre ao Poder Judiciário. E nós vamos analisar cada caso um caso. E outro detalhe. Evidentemente, a nossa decisão é soberana. A ela, todos nós temos que respeitar. Claro, pode-se imaginar que essa matéria não vai terminar aqui, por certo? Num futuro muito próximo, saberemos quem é que tem razão. Pois é. Então, cada convicção de cada um colega nosso, mas a advertência de Vossa Excelência pode parecer plausível, mas na prática que se vê é que cada caso é um caso que tem que ser analisado, sob pena de fazer uma tabela e um padrão como se fosse uma receita. Olha, esse teve uma decisão, se aplica isso daqui. Cada caso é um caso. Por isso que o processo é belo e a discussão também, o que, aliás, eu aprendi com Vossa Excelência, quando advoguei muito tempo e Vossa Excelência como magistrado. Isso eu aprendi também, Excelência. Muito obrigado. Senhora Presidente, pois não, desembargador Delso. Eu gostaria só de ler, todo respeito à desembargadoria, uma parte do meu voto, onde eu digo o seguinte: nesse cenário, a tarefa dada ao Poder Judiciário é verificar se houve vantagem excessiva para a parte considerada como a mais fortalecida da relação jurídica, acarretando em violação à boa-fé objetiva. É dizer, não se está a defender a proibição do lucro ou até mesmo que, em uma relação contratual equilibrada, se reconheça a licitude de eventual vantagem a uma das partes, desde que atue de boa-fé. O que foi analisado por mim, por Vossa Excelência, por todos da Corte, foi a questão do contrato que foi firmado entre as partes. E as partes têm o direito de procurar o judiciário toda vez que se sentirem prejudicados. E a gente tem feito isso diariamente, com casos de bancos, com casos de construtoras, e aí nós vamos analisar caso a caso. E aí o convencimento de cada magistrado que leva ao voto. Respeito, Sua Excelência de Barra do Ari, um marco nesse Tribunal de Justiça, também um exemplo para mim, como ser humano, como magistrado, mas ouso, dessa vez, divergir de Vossa Excelência, porque a interpretação que faço dos fatos não condiz com a interpretação dada por Sua Excelência. Eu, como presidente desse processo... Pois não, desembargador Wellington, Vossa Excelência é o relator, com a palavra. Exatamente. Parece que a mim me parece que a questão é muito simples, mas eu não tive a oportunidade de ler o voto de Vossa Excelência, porque me causa espanto até, porque esse processo
ele envolve o desembargador Neusimar, desembargador aposentado, e que de um lado está de um lado e a construtora de outro. Firmou um contrato lícito, às claras, recebeu as 2 casas como parte do pagamento do imóvel, do terreno que deu à construtora, e ainda recebeu uma determinada quantia, se não me engano, 300 mil em dinheiro. Vendeu as casas pelo valor abaixo do que havia recebido, que era 915 mil, se eu não me engano, cada casa, vendeu por 500 e pouco, porque se apressou e vendeu, ou porque vendeu a destempo. O certo é que vendeu abaixo do preço. Poderia ter vendido muito acima, e se tivesse vendido acima não iria devolver o dinheiro, com certeza, e agora está pedindo a diferença. Isso é um verdadeiro absurdo que eu entendo, que não vem a Vossa Excelência, mas eu não consegui ler o voto. Eu queria saber quais os detalhes que fizeram com que o tribunal, ou a maioria do caso, que está havendo aqui agora, entendeu que o desembargador tem direito a essa devolução, que teve prejuízo e teve direito. Eu gostaria de saber, porque se fosse tratado com pessoas que não tivessem o mínimo conhecimento jurídico, eu ficaria calado, mas o desembargador, o desembargador Neusimar, no caso, é uma pessoa que tem pleno conhecimento, foi um dos melhores desembargadores que nós tivemos na nossa corte, fez o contrato lícito e, posteriormente, busca a justiça. Eu gostaria de saber quais as minúcias, então eu pediria o adiamento desse processo, já que eu sou relator, para fazer minha manifestação escrita, porque eu estou realmente impressionado com a situação. Pode ser Senhor desembargador, Vossa Excelência é o relator do processo, tem todo o direito de ter acesso e adiar a conclusão do julgamento para melhor análise. Portanto, suspenso o julgamento. Eu só quero deixar... Pois não. Embargador, eu só quero deixar gizado que o desembargador Neusimar, por ser desembargador, o desembargador Ed, por ser desembargador, todos nós, por sermos desembargador, nós temos uma obrigação de ter conhecimento jurídico, mas conhecimento de mercado, com quem é o leão da transação, nós não temos. Tanto é que já teve alguns desembargadores, colegas nossos, que já foram ludibriados por construtoras e incorporadoras. E nós temos conhecimento jurídico. O problema é que a parte leonina do contrato não perdoa ninguém. Só que tem o judiciário como última trincheira para estabelecer esse equilíbrio. É só isso. Presidente, só para encerrar. Pois não. Só para encerrar, pois não, desembargador. Já me adiantando, todo respeito ao desembargador Wellington, meu voto está baseado na perícia que foi realizada nos autos, com contraditório, discutido pelas partes, de acordo com as perguntas feitas pelas partes. E toda a matéria que foi trazida, eu interpretei dessa forma como está lançado no meu voto, ou seja, dentro daquilo que eu entendo que houve uma vantagem excessiva, porque, para mim, ficou demonstrado que a empresa se valeu da sua superioridade de conhecimento técnico para impor um valor que não era o real. Isso ficou, para mim, comprovado através de uma perícia feita nos autos que não foi impugnada pela parte no recurso de apelação, ou seja, ela acabou aceitando esse valor. Então, é só isso que eu gostaria de acrescentar, senhor presidente. Perícia é essa trazida por quem nos autos? Foi pedido pela própria construtora, foi feita com perícia, com quesitação suplementar, com audiências, e não impugnada. Eu só quero também, não vou discutir nesse momento meu voto, até porque o voto está posto, penso que o voto é técnico e eu procuro julgar, independente das partes, o direito. Entendo que, nesse caso, independente de uma das partes ser um magistrado, ele é um cidadão como qualquer outro que tem direito de ter o alcance da justiça e ser feito justiça com relação
ao processo que está em julgamento. Mas, respeitando um direito do relator, que é de adiar o julgamento para melhor análise do voto, está suspenso o julgamento a pedido do eminente relator. Doutora Poliana, por gentileza, qual o próximo? Número 4, desembargadora. Da pauta ordinária? Sim. Muito bem. Então, o quarto processo trata-se da apelação cível 0628-428 de 2014. A apelante é M2X Participações Limitada e apelado MEC Empreendimento Imobiliário Limitado. Eu presido e sou relatora. Participam desse julgamento o desembargador Wellington e o desembargador Délcio, membro impedido, o desembargador Chalub. Há pedido de sustentação por parte de quem, doutora? Ambas as partes, desembargadora. Pois não. É continuidade de julgamento? Não, não. Oi? Não. Não é continuidade. Ambas as partes. Então, passo a palavra imediatamente ao advogado da apelante. Senhora presidente, eu não estou conseguindo visualizar o voto, ele está como não disponível para mim. Então, se o voto não está disponível, porque o Sarge hoje está brincando comigo e eu não estou conseguindo realmente abrir. não foi apresentado aqui. Então, acredito até porque eu não participaria desse julgamento, é só uma excepcionalidade por conta das suspeições, provavelmente não houve a liberação para mim. Então, doutora Poliana, fica adiado, uma vez que eu não sei se foi problema técnico, o voto não se encontra disponível, adiado o julgamento, pedindo que comunique aos advogados. Ok, desembargadora. Número 8, então. Também a pedido de sustentação oral. O 8º processo da pauta. Também eu presido e sou relatora. Apelação cível 0623 de 2015. Apelante é Construtora Capital e apelada Maria Gerliane Barbosa de Oliveira. Os membros são desembargador Chalub e desembargador Wellington. O pedido de sustentação é por parte de quem? Da construtora, desembargadora. Pois não. Então, está facultada a palavra pelo prazo regimental. Eduardo. Doutor Luiz Felipe já está na sala? Já, doutora. Tá. Doutor Luiz Felipe, com a palavra, por gentileza. Muito obrigado, doutora Poliana. Minha presidente, bom dia. Desembargador Ari, desembargador Elci, desembargador Wellington, desembargador Délcio, doutora Silvia. Para registro, meu nome é Luiz Felipe Avelino Medina, OAB 6100. E eu falo em nome da recorrente Construtora Capital S.A. Senhores desembargadores, eu começo a minha explicação esclarecendo que, de fato, a sentença foi julgada procedente, de modo que o nosso interesse, o interesse da recorrente, no caso aqui, é a complementação do julgado, o que foi requerido em momento oportuno, em embargos de declaração, que não foram acolhidos pelo magistrado de piso. Tá? Então, trata-se aqui de uma ação de reintegração de posse, rescisão contratual e reintegração de posse, cuja sentença determinou tão somente que fosse feita a retenção de 25% do que foi pago, de tudo que foi pago pela promitente compradora, que deixou de pagar o imóvel, né, por vários anos, aqui eu não me recordo exatamente, mas são pelo menos 5 anos de inadimplência, e não foram atendidos os demais pleitos e as demais sanções que constam do contrato.
E aí temos a retenção por fruição do imóvel por todo o período da ocupação. Não houve a condenação em retenção pelos pagamentos de condomínio, IPTU, eventuais despesas que foram deixadas em razão do uso. Tudo isso, Excelência, já muito debatido nesse próprio tribunal, né? As obrigações elas são reconhecidamente justas e razoáveis dentro do processo, do âmbito do contrato, e apesar de, eventualmente, haver uma relativização a respeito do que é razoável em relação à retenção de fruição, ela invariavelmente é deferida. Então, recebeu-se com certa surpresa a rejeição desses pleitos, e agora eu vou passar um pequeno esclarecimento a respeito de cada um dos pontos que são objeto desse recurso. Bom, o primeiro deles é, como já foi exposto, a sentença não deferiu qualquer valor em relação à retenção por fruição. E isso nós temos no contrato, e o pedido faz menção ao contrato. A cláusula 24ª desse instrumento faz a seguinte ressalva: as perdas e danos decorrentes da rescisão em causa, observando o que couber o disposto no artigo 63 da Lei 4.591 e da Lei 4.864, serão determinados da seguinte forma. Parágrafo 1º. Na hipótese da rescisão contratual ocorrida após a conclusão da obra e da ocupação da unidade, ora compromissada, sendo feita a devolução do imóvel não compatível com a entrega, serão acrescidos ao elenco dos prejuízos distinguidos nas alíneas do caput. A linha A: 2% do preço do compromisso assumido neste pacto por mês de ocupação do imóvel objeto do presente. Então, o contrato prevê uma sanção de 2% do valor do imóvel, lá no início, como sanção pela fruição, e aí reconhecidamente, eventualmente chamado de locação. Tá? Então, essa fruição entende-se que, de fato, vem sendo relativizada por esse tribunal e pelo STJ, tanto reconhecendo-se aí que esse valor poderia ser minorado para 1% ou 0,5%. Esta apelante entende que, se de fato houver a necessidade de reduzir, que seja reduzido para o valor de 1%, em vista da ocupação prolongada, sem absolutamente nenhuma remuneração por parte da promitente compradora inadimplente. Perdão, Excelência. Então, nós apresentamos uma série de precedentes, e aí eu vou fazer expressa menção aqui a julgados da terceira Câmara Civil desse tribunal, e aí eu vou pedir a Vossas Excelências a vênia para ler só a parte que interessa, da apelação número 061-98-31-72-2015, de 2018, novembro de 2018, quando em julgamento da terceira Câmara Civil, julgou a unanimidade que é devido, sim, à fruição do imóvel, nos seguintes termos: bem como o retorno das partes ao estado anterior, implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o promitente comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida, conforme o entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça. E aqui é importante mencionar que a fruição ela deve ser atribuída no momento que a parte recebeu o imóvel, e não no momento que a parte passou a ser inadimplente, uma vez que 75% do que ela recebeu lhe vai ser devolvido. Então, se considerarmos a fruição tão somente a partir do momento da indenização, do descumprimento do contrato,
todo o período de normalidade do contrato que ele havia sendo pago será um benefício para a promitente compradora. Se o dinheiro está sendo devolvido desde o início do que ela pagou, não tem sentido fazer a retenção tão somente a partir do momento do descumprimento do contrato. E aí eu digo, o momento da normalidade do contrato deve sim ser remunerado. Caso contrário, haverá aí, sem a menor sombra de dúvidas, um enriquecimento ilícito, uma vez que ela fruiu do imóvel por um determinado tempo, e aquele determinado tempo ela está recebendo o seu valor de volta. A retenção ela não pode ser fixada tão somente em relação ao período do descumprimento contratual. Esse é o entendimento, repito, que foi esposado aqui nos autos da apelação 061 98 31 72 de 2015, desse mesmo tribunal. E aí, ainda em relação à fruição, agora um julgado da primeira Câmara Civil, apelação 061 22 66 23 2016, também de setembro de 2018, portanto relativamente recente, aquela Câmara, a unanimidade também reconheceu o cabimento da retenção de um valor a título de fruição do imóvel. Esse mesmo julgado impôs a recorrida, também naquela hipótese que fomos também apelantes, o dever de arcar com as despesas decorrentes da ocupação do imóvel, quais sejam o condomínio deixado impago, o IPTU que não foi pago durante todo o período da ocupação, multas condominiais que foram aplicadas naquela oportunidade e a reforma do imóvel para que seja devolvido o imóvel às características iniciais no momento do recebimento. E aí há o entendimento da STJ de que a obrigação de arcar com as dívidas condominiais é daquele que usufruiu dos benefícios do condomínio. Se a cota condominial serve para remunerar e arcar com as despesas do condomínio, não faz sentido que quem não usufruiu desse benefício seja obrigado a pagar por isso. Então, por esse motivo, é importante que seja concedido o pedido hora requerido, no sentido de que se imponha à promitente compradora, a hora apelada, o dever de pagar por todas as cotas condominiais que foram deixadas em aberto no período da sua ocupação. Assim também como o IPTU. Assim também como é razoável impor a ela a obrigação de restituir o imóvel às condições originais, porque esse imóvel, uma vez que não houve o registro, a transferência da propriedade para a promitente compradora, esse imóvel retorna para o estoque da promitente vendedora, a hora apelante, como imóvel novo. E ele deve obedecer todas as condições originais contidas ali naquele memorial descritivo do imóvel. Então, se no imóvel está dizendo que ele vai ser vendido com todas as paredes brancas, a cerâmica limpa, a bancada de tal cor, não se pode vender o imóvel com paredes lilazes ou o piso trocado, porque senão o novo promitente comprador obrigará a empresa a fazer essas modificações e ela terá que arcar novamente com uma despesa que não deu causa de forma alguma. Então, todas essas obrigações que ora são sustentadas, elas decorreram do uso, da fruição do imóvel por parte da promitente compradora, que apesar de executar certas modificações, ainda que seja a instalação de armários, a instalação de um box de vidro, vai gerar uma despesa para a empresa de reforma desse imóvel. Essas despesas, geralmente, os valores são muito baixos, R$1.000, ou R$1.500, R$1.200, justamente só para essas pequenas reformas. Mas não é razoável que esse valor, ainda que baixo, seja transferido a quem tanto já sofreu com essa inadimplência. A promitente vendedora sofreu no momento
ainda na construção do imóvel, com a inadimplência, ela sofre por não ter vendido o imóvel para uma pessoa que pagaria por ele normalmente, ela deixou de receber valores e ainda deixará de receber valores, porque o que deixou de ser recebido lá atrás nunca será recompensado pelo que será recebido à frente, sobretudo no momento que nós estamos, que todos os imóveis já estão com valores em promoção. Então, todas essas circunstâncias devem ser levadas em consideração nesse momento de estabelecimento do dever de indenizar. E aí temos que novamente relativizar o que estou dizendo aqui. O dever de indenizar, na verdade, não é indenização a requerente, a apelante, é o dever de restituir a situação ao status quo ante. Se quem deu causa a toda essa situação, quem dela se beneficiou foi única e exclusivamente a apelada, não se pode impor à apelante o dever de restabelecer as suas próprias expensas a situação que não deu causa. E, afinal, excelências, eu vou até pedir perdão um pouco pela velocidade da manifestação, ainda me olhando na câmera, ainda não é a forma ideal, ainda não consigo me organizar aqui em relação a termos e tempo e tudo. Então, eu peço novamente perdão a Vossas Excelências se eu estiver um pouco assodado. Mas, concluindo, a sentença condenou as partes igualmente a arcar com o ônus da sucumbência, o que também não nos parece razoável na medida em que a pretensão inicial é a rescisão do contrato e a restituição da posse do imóvel. A sentença rescindiu o contrato e a sentença determinou a reintegração da posse do imóvel. Então, a pretensão da promitente compradora principal foi integralmente admitida. O que se está discutindo agora são pretensões acessórias e o acessório acompanha o principal. Se o principal era a rescisão do contrato de compra e venda, e se a pretensão inicial era a reintegração da posse do imóvel, a restituição da posse à promitente vendedora, proprietária do imóvel, então não é razoável que se tenha aqui uma distribuição, uma divisão do ônus sucumbencial, se não houve nenhum benefício decorrente da sentença para a parte recorrida. Aqui não se fala em condenação, não é uma sentença condenatória. Então, a gente não pode sequer distribuir essa situação do ponto de vista da condenação. Mas temos aqui que levar, sim, em consideração que a pretensão integral da autora foi admitida pela sentença. E, nesse ponto, justamente por isso, não se pode admitir que haja aí a divisão do ônus sucumbencial. Eu deixo claro aqui, Excelência, que a apelada é beneficiária da justiça gratuita. Então, não se busca, de forma alguma, receber dela o que não se deve. Até porque isso seria eventual objeto de execução de sentença. Mas não se entende razoável seja garantido a parte que perdeu a demanda, e aí perdeu, no sentido figurado, integralmente, porque tudo que ela se opôs, lhe foi negado. Então, não é razoável que ela receba o benefício de ter o seu advogado remunerado por essa apelante que tudo ganhou. Doutor, me desculpa, o seu tempo foi encerrado. Desembargadora, só para avisar a desembargadora, tá? Pois não. Por favor, um minuto para concluir, doutor, por gentileza. Certo. Então, concluindo, não é razoável que a parte que tudo teve de deferido dos seus pleitos principais seja condenada a arcar com custas e honorários advocatícios. Então, Excelências, eu reitero, a pretensão aqui é ver deferido em favor da apelante a fruição por todo o período de ocupação do imóvel, desde que o imóvel foi entregue à promitente compradora inadimplente, que seja também obrigada a apelada a arcar com as despesas de sua ocupação e também que seja reformada a sentença no ponto em que dividiu os ônus sucumbenciais. É o que se requer.
desembargadores. Muito obrigado. Agradeço. Doutora Poliana, a sustentação é só por parte da apelante, não é isso? Sim. Sim. Então, eu lerei, senhores desembargadores, somente a emenda em respeito à sustentação feita pelo advogado. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com reintegração de posse. Cláusula penal compensatória, acolhimento abrangido pela procedência da pretensão de rescisão contratual, ausência de interesse recursal neste ponto. Majoração do percentual de retenção dos valores pagos, descabimento. Fixação de 25% em sintonia com a jurisprudência, reciprocidade da sucumbência, redistribuição devida. Demandante sucumbente apenas no tocante ao percentual de retenção. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recurso não conhecido na parte em que a construtora pede o reconhecimento da indenização prevista no contrato, porque trata de pretensão abarcada pela procedência do pedido de rescisão contratual. E pergunto como votam os demais membros. Desembargador Chanlub já votou, desembargadora. Eu acompanho. Então, proclamo o resultado à unanimidade, agradecendo a participação do eminente advogado. Passemos, obrigado, doutora, para o próximo processo. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia, doutora. Desembargadora número 23. 23? Isso. Agora eu saio, certo, doutora Poliana? Sim, eu saio. Tá ok. Uma Bom boa dia semana, a todos. doutor. Boa Bom semana. dia. O processo de número 23 é a apelação civil 0648 de 2018, em que apelante Banco Itaúcard S.A. e apelado Arlindo do Vale Amorim, a relatoria do eminente desembargador Ari Moutinho. E pergunto se há pedido de sustentação. Pois não. Sim, eu estou aqui. Por parte de quem? Pelo Banco Itaú. Passa a palavra, eminente relator, desembargador Ari. Sou grato a Vossa Excelência, desembargador. Quem Pois é não. que vai fazer a sustentação oral? O Banco Itaú, desembargador. Banco Itaú. Deixa eu só dar uma olhada rapidamente aqui. Eu estou, desembargadora, para levar ao conhecimento do eminente advogado, conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento. Então, Se ele desejar fazer a sustentação oral, já por mim está totalmente deferido o pedido. pois não. Então, pelo prazo regimental de 15 minutos, doutor, está facultada a palavra. Ok, excelências. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Marlon Sanches, meu AB 114.362, aqui do Rio de Janeiro. E não sabendo a extensão da reforma da sustentação, eu vou me ater apenas à questão do dano moral e ao tempo de utilização dessa conta, sendo bem objetivo nas minhas colocações. Sei de todos os pontos, são alguns produtos que a parte autora diz não reconhecer, que estão sendo descontados indevidamente em sua conta, porém, o que a gente traz nessa tribuna virtual é a necessidade de atenção para o tempo de utilização dessa conta. A parte autora é cliente do banco desde 2002 e usa esses produtos que ela está questionando desde esse período. Apesar de ela só questionar isso a partir de 2017, esse cheque especial, chamado de LIS, a tarifa de Itaú Uniclass, aplicação automática mais, são produtos utilizados pela parte autora desde 2002. Não obstante nós termos demonstrado a forma de contratação automática através de senha pessoal, nós demonstramos que não houve nenhum tipo de reclamação por conta da parte autora nesse período por quase 20 anos. Assim que ela entrou em contato com o banco, em 2017, salvo o melhor juízo, em
deixa eu ver a data aqui, 28/7/2019, essa cheque especial foi devidamente cancelado, conforme carta enviada, e todos os outros produtos também. Por isso, o banco traz que houve uma inércia da parte autora durante mais de 20 anos em utilizar esses produtos sem nenhum tipo de questionamento, e assim que ela questionou, o banco foi diligente em demonstrar que, como a parte autora não tinha mais intenção de utilizar o produto, efetuou o cancelamento. Não há nenhum protocolo, não há nenhuma negativação, uma extensão maior que justificasse o valor de dano moral no valor de R$15 mil. Por isso, a gente pede a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução desse valor do quanto indenizatório por entender data máxima vênia ser muito aquém dos danos causados à parte autora na inicial. Muito obrigado, excelências. Obrigada, doutor. Devolvo a palavra ao eminente relator. Leio apenas a ementa do acordo. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com indenização por danos morais e repetição de débito. Contra corrente, serviços bancários, contra contratação não comprovada, desconto indevido de tarifa, conduta abusiva, incidência do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, danos morais configurados, porém com redução. Eu saio justificando a razão do meu voto, é longo, mas no que interessa para o advogado que sustentou a questão do dano moral, eu digo já na parte conclusiva, desembargador. O débito irregular na conta corrente do apelado lhe ocasionou não só prejuízo financeiro, mas também danos morais, por lhe imprimir humilhação e sensação de impotência diante da ação arbitratória, razoável a sua redução para apenas R$5 mil. Recurso conhecido e parcialmente provido a meu... Sua Excelência conhece do apelo e dá parcial provimento. Desembargador Chalub já votou. Como vota, desembargador Wellington? Eu acompanho o voto do relator, excelência. Então, proclamo o resultado à unanimidade, conhecido e parcialmente provido, já dando como líder assinado, não é isso, desembargador Ari? E agradecendo a participação do advogado. Sim. Excelência, eu que agradeço. Bom dia a todos e bom trabalho. Muito obrigado. Igualmente. Doutora Poliana, pois não? Desembargadora, tem somente mais um processo com sustentação oral, porém, estamos aguardando a presença do desembargador Flávio Pascarelli. Tá. Então, como o desembargador Flávio certamente está na sessão da Câmara a que pertence, vamos dar continuidade ao julgamento dos nossos processos, não é isso? Isso. Então, 3 da pauta ordinária. Isso. Então, senhores, eu vou apregoar o processo e já vou dando o resultado. Se tiver alguma divergência, os senhores, por gentileza, me interrompem. O terceiro processo da pauta é a apelação civil 0720 de 2002. Apelante Luiz Augusto Pestana Vieira e apelada Amazônia Distribuidora de Energia. Eu peço desculpas, nesse processo eu estou impedida. Desembargador Chalub, eu já apregoei e a relatoria desembargador Wellington. Passa a presidência desembargador Chalub. Desembargador Chalub. Como já foi apregoado, com a palavra o eminente relator. Tem um pedido de vista do desembargador Ari, desembargador. Esse processo tem um pedido de vista, realmente. É o número 4, esse? É o 3. Tem um voto do desembargador Delcio. Desembargador Delcio, não é isso? Sim, senhor. Senhor desembargador, Vossa Excelência está... Eu estou divergindo apenas... Eu reconheço que a dívida pertence a ele, mas eu discordo só com a forma como foi cobrada. A ação monitória, eu entendo que ela não é um instrumento cabível para fazer a cobrança. É a minha única divergência em relação a Vossa Excelência.
Um momento, por favor. Está com vista desembargador Ari, desembargador Hélio. Desembargadora, eu solicitei vista dos autos e estudei tanto o voto condutor quanto a divergência que foi inaugurada pelo eminente colega desembargador Delcio. Peço todas as eminente relator, mas vou acompanhar a divergência trazida pelo desembargador Delcio, que, ao meu entendimento, é o que faz melhor justiça. Devolvo o processo, acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Delcio Luiz Santos. É o meu voto. Esse processo trata-se de apelação, é isso? Isso. Exatamente. Estou mantendo a sentença de primeiro grau. Eu vi. Eu vou acompanhar. Como houve... Vai ter que haver complementação de julgamento, é isso? Sim. Não, Essa já é a complementação. Então, votamos 4. Sim. 5. Já foi colhido o voto de 4 membros. Falta só Vossa Excelência. Pois é. Vão votar 4, não é isso? 5, se ficar 2-2, a presidente vota. Né? Pois é. Tem que votar 5. O presidente sou eu. Não, mas é porque eu preciso ter maioria, né? 2-2, eu teria que convocar alguém. Eu estou acompanhando a divergência. Eu estou acompanhando a divergência. Então, ficou acompanhando a divergência. Desembargador Delcio, desembargador Ari e o desembargador Chalup, que eu estou presidindo. É preciso o 5º voto? Essa é a minha pergunta. Não, agora... O desembargador Elci já votou, desembargador. Eu quero me manifestar, senhor presidente. É que eu estou acompanhando o relator porque eu estou com base no precedente do STJ, que diz que é da 2ª turma, o RESP 8317 do Rio Grande do Sul, que a ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia das faturas de cobrança por serviços prestados é hábil para a ação monitória. Por isso que eu vou acompanhar o relator. Já a divergência do desembargador Delcio diz que não tem que ser por execução, porque é contratual, não é isso, desembargador Delcio? Não, senhor desembargador, deixa eu só esclarecer, para o esclarecimento. Eu coloco aqui no meu voto, na página... deixa eu ver. Eu não consigo visualizar aqui o número da página, mas está assim no meu voto. Nesse contexto, identifico ser fato de controvérsia que o imóvel pertenceu ao apelante durante o período correspondente às faturas de energia em aberto. Entretanto, do período em que o imóvel se encontrava na posse do apelante, de dezembro de 95 até outubro de 99, evidência dos autos que este residiu no imóvel somente até meados de abril de 99, porquanto desocupou o bem para anunciá-la à venda. Não obstante, aí que vem a minha divergência. A partir das informações constantes da audiência de instrução e julgamento, folhas 8, 2008 e 27, observa que a concessionária realizou procedimento inadequado de troca dos medidores de consumo de energia, uma vez que efetuou a substituição dos medidores sem a notificação prévia ou mesmo a presença do consumidor responsável pela unidade consumidora. Da análise do histórico de medição, folhas 43 e 44 dos autos, verifico que a apelada realizou a troca do medidor em 2 momentos distintos, nos meses de maio de 99 e novembro de 99, período em que foram constatadas as irregularidades no faturamento do consumo de energia. Com efeito, não existe qualquer elemento nos autos capaz de legitimar o procedimento adotado pela concessionária apelada, porquanto esta ignorou o fato de que não havia ninguém na residência, notadamente porque, em tese, seria desnecessária a presença do consumidor para a troca do medidor, indo de encontro às determinações do artigo 34 e 36 da Portaria 466/97, do Departamento Nacional de Energia Elétrica, vigente à época dos fatos. E aí eu trago até uma jurisprudência, ou seja, os documentos que instruíram a ação monitória, eu estou considerando inválidos, porque eles foram obtidos de uma forma irregular, contrariando a própria portaria da ANEEL. Então, esses valores que estão sendo cobrados, embora estejam em faturas, as faturas, eu entendo que elas estão inválidas para o procedimento monitório, porque não foi dado ao consumidor o direito de acompanhar a retirada dos medidores, de acompanhar a perícia que foi feita no medidor. Logo, consequentemente, as faturas que decorrem dessa retirada indevida do medidor, da análise, se foi feita ou não, que ninguém sabe, porque foi unilateral, eu entendo que essas faturas não servem para instruir uma ação monitória.
mas poderia, numa ação ordinária, a empresa propor a cobrança, e aí o consumidor teria direito, inclusive, de impugnar a questão da retirada dos medidores, a perícia que foi feita dos medidores. Então, daí a minha divergência. Eu reconheço que é devido o valor, caso ele ocupe o imóvel, ele é o proprietário, mas o procedimento me parece que é equivocado, porque as faturas que instruem a ação monitória, eu estou considerando inválidas, porque não foi seguido o procedimento determinado pela própria ANEEL para que fosse retirado o medidor e feitas as perícias e daí encontrado o valor. Embargador Delcio, e eu acompanhei Vossa Excelência porque toda a jurisprudência das cortes estaduais cai como uma luva ao presente caso. Por isso que também, pedindo mais uma vez, venha ao eminente relator, acompanhe na integralidade o bem lançado por Vossa Excelência. Pode falar. Então, o desembargador Elci mantém o voto acompanhando o desembargador Wellington. Segundo a explicação, senhor presidente, é que a princípio o desembargador se manifestou no sentido que não caberia mandatória para o caso. Mas ele trouxe agora, lendo o seu voto, eu estou aqui também, abri o seu voto, é que essa manifestação, eu quero saber se isso foi impugnado pela parte, se a parte recorreu, ou se nós estamos julgando um assunto aqui em segundo grau, que a parte não alegou. Essa nulidade das faturas foi alegada, senão nós estamos dando uma supressão de instância. Então, eu fiquei em dúvida agora com a participação do Delcio, que ele disse que ele puxou esse assunto. Esse assunto é novo, foi puxado aqui em segundo grau, ou esse assunto foi alegado só no voto do desembargador Delcio? É isso que eu queria saber. Para mim, manter meu voto ou com o desembargador Delcio ou com o relator. Não, inclusive no meu relatório, Excelência, eu trago aqui o seguinte: ao cerne da controvérsia, se identificar diante das circunstâncias dos autos se o juiz agiu corretamente ao reconhecer a responsabilidade do apelante pelo pagamento das faturas de energia da unidade consumidora X, e, em caso afirmativo, se o quanto restou fixado em conformidade com os parâmetros legais. A parte devedora, ou supostamente devedora, ela, desde o início, ela contesta a cobrança, ela diz que não é devido, ela diz que não teve oportunidade de acompanhar. Então, isso é uma questão processual, né? Eu entendi que o instrumento utilizado é um instrumento indevido porque a ação monitória depende de um documento, né, onde a dívida seja reconhecida, que não tenha força executiva. Mas ele nunca reconheceu, até porque nunca foi dada oportunidade a ele. Ele nunca acompanhou nenhuma perícia, nenhuma fatura foi entregue a ele anteriormente, simplesmente tiraram os medidores, fizeram os levantamentos e depois já entraram com a monitória. E se tivessem antes notificado para ele acompanhar, ou ele tivesse acompanhado, aí seria diferente, se ele não tivesse. Mas, na verdade, ele foi, segundo os autos, surpreendido com essa monitória, entendeu? Então, é por isso. Eu entendo, conheço a jurisprudência do STJ, a ação monitória é possível, é cabível, mas desde que as faturas tenham sido emitidas de acordo com o que a lei determina, e as próprias portarias da ANEEL. Nesse caso, as faturas não foram emitidas respeitando a lei e respeitando as portarias da ANEEL. Por isso é que eu entendo que o procedimento monitório não é próprio para essa finalidade, neste caso, porque as faturas, eu estou, na verdade, não considerando as faturas da forma como foram emitidas, mas reconheço que a jurisprudência aceita, desde que as faturas sejam aquelas faturas normais enviadas para os consumidores, mas não foi o caso. É porque, pelo que eu entendi, eu votei, estou votando com o desembargador Delcio, é que o eixo do voto dele não é negando em tese que não cabe a monitória. É que, no caso que se discute, não está aparelhado adequadamente para ter sucesso a monitória. Por essa razão, eu estou acompanhando o voto do desembargador Delcio, que é o voto divergente. Vossa Excelência vota com quem? Com essas explicações e também a análise percussiente do desembargador Ari Moutinho e das explicações pelo Delcio, eu acompanho também agora o voto divergente. Então, eu posso, desembargador Wellington, eu posso proclamar o resultado? Mantém o voto, Excelência. Da forma como foi. Proclamar o resultado. Então, vencido o desembargador relator, e, por maioria de votos,
todos acompanharam a divergência, os demais acompanharam a divergência do desembargador Delso. Então, ele fica como redator para o acordo. Peço autorização para ler na semana que vem, senhor presidente. Então, fica o voto de Vossa Excelência. Conhece da apelação, é isso? Sim. E nega provimento da apelação da Amazonas Energia por desaparelhamento para o sucesso da monitória. Sim, senhor. Nas próximas conferências, o redator para o acordo, o desembargador Delso, trará. Devolvo a presidência para a desembargadora Socorro. Senhor, não estou conseguindo. Mas a sua voz está tão linda. Estamos ouvindo. É o vídeo. É o meu vídeo que não está conseguindo ativar novamente. Sim, vamos na continuidade. Pois não, doutora? O nome está aparecendo. Desembargadora, desembargador, ele acabou de avisar que a sessão dele está muito longa. Agora que iniciaram as sustentações orais, ele pediu adiamento do processo. Então, eu gostaria de comunicar aos advogados, tendo em vista que o colega foi convocado de uma outra Câmara e também, como no nosso caso, a pauta está bastante extensa, fica adiado para a próxima sessão. O processo número 1, desembargadora. É o processo número 1 da pauta, que os advogados estão nos acompanhando. Não é isso, doutora? Isso. Passemos agora ao julgamento de que processo? Número 5. O 5º processo da pauta trata-se... Vamos lá. Vamos lá. Da relatoria do desembargador. Vamos lá. É a apelação cível 06-21 de 2015. Apelante e apelado Aliança Incorporadora Limitada e apelante e apelado Júlio Assis Correia Pinheiro. A apelada também Golden Incorporadora Limitada. A relatoria do eminente desembargador Wellington, continuidade de julgamento. Esse processo foi pedido vistas por mim na sessão anterior, porque nós ficamos com o voto do eminente relator, afirma que o recurso é conhecido e parcialmente provido. O eminente desembargador Ari Moutinho, em seu voto vista, ele conhece do recurso e é pelo seu desprovimento com relação ao recurso da Aliança Incorporações, permanecendo suspensa tão somente a questão relativa aos danos morais e excluindo, assim, a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Eu pedi vista dos autos, senhores desembargadores, eminente procuradora de Justiça, e estou devolvendo, pedindo venha ao eminente relator e acompanhando o voto vista de Sua Excelência o desembargador Ari. Por quê? Sua Excelência conhece e é pelo desprovimento do recurso da Aliança Incorporações Limitada e reconhece sua legitimidade para figurar do polo passivo da demanda em atenção ao princípio da solidariedade esculpido no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ter atuado em conjunto com a Sociedade Golden Incorporadora Limitada na execução do contrato celebrado entre os autores. E também apontou o eminente relator, o eminente desembargador Vistante, que deve permanecer suspensa a questão relativa aos danos morais, tendo em vista as decisões proferidas no recurso especial 0004989-37 de 2018 e nos embargos de declaração
0007-356-34 de 2018, oriundos do julgamento do incidente de resolução de demanda repetitiva, número 0005-477 de 2016. Portanto, impende ressaltar que, em relação à possibilidade de julgamento de parte da demanda, trata-se de previsão contemplada no Código de Processo Civil, em seu artigo 356. Logo, não há óbice para a suspensão tão somente da questão relativa aos danos morais, como bem apontou o eminente desembargador Ari Moutinho. Então, eu peço escusas pela demora, mas acompanho na integralidade o voto do eminente desembargador Ari Moutinho e devolvo nessa ocasião. Muito obrigada. Alô? Excelência. Eu volto a insistir na questão de ordem que nós não podemos cindir julgamento. O IRDR está suspenso, nós não podemos julgar uma parte e a outra ficar suspensa. O meu entendimento é esse, porque o julgamento vai ficar capenga. Não, desembargador. É possível, o CPC admite, até para dar celeridade, nós julgamos com relação Então vai executar só essa parte, se for o caso? Sim, somente o dano material e o dano moral fica suspenso. Isso aqui é possível e é feito, inclusive nós já fizemos em outras ocasiões. Se Vossa Excelência quiser pedir vista para melhor ler os votos, eu entendo que seria prudente, mas o voto de Sua Excelência desembargador Ari, nesse caso, assim como naqueles processos que o desembargador Elci já votou e nós adiamos, eu penso que é possível e tem que ser feito, tendo em vista o princípio da celeridade e a parte não ficar tão prejudicada com relação ao dano material, se decide, e se suspende com relação ao dano moral, como disse o incidente. Pois não, desembargador. Eu deixo isso bem realçado no meu voto, inclusive citando jurisprudência. Queria que perfeitamente. O colega Salub desse uma olhada na parte conclusiva do meu voto, que eu creio que daí ele vai ficar ciente de que realmente eu trago... Eu vou pedir vista, porque eu tenho os processos no mesmo sentido e eu quero, se for o caso, desentupir a minha pauta. Perfeito. Então, suspenso o julgamento com pedido de vista do eminente desembargador Salub. Doutora Poliana, eu transfiro a presidência ao desembargador Ari para que eu possa sair, tentar entrar para ligar o meu vídeo, porque não estou conseguindo. Momentaneamente, desembargador Ari. Recebo a presidência e solicito à doutora Poliana que informe qual o processo que será submetido ao julgamento. Número 6, desembargador. Seguindo a pauta agora. Bom, trago a julgamento uma apelação civil 06-37-412, dígito 95, que tem como apelante Jean Mari dos Santos Cardoso e apelado Banco Industrial do Brasil, Sociedade Anônima. O eminente desembargador Edson José de Araújo é o relator e houve um pedido de vista do desembargador Elci Simões, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu lancei um voto com a devida vênia do relator, no sentido de divergir com base em precedentes dessa Câmara. Então, eu estou dando provimento ao apelo com a reforma da sentença, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais abusivas de cartão de crédito consignado, a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, e também condenar a instituição financeira a pagar os danos materiais em excesso, em dobro, juros, e danos morais no valor de 5 mil
Então, essa minha divergência, logo está lançada a divergência, devido à venha do relator, eu estou divergindo da venha do voto do relator. Pois não, desembargador. Eu devolvo a palavra ao desembargador relator. Desembargador Wellington. Nesse processo, estou mantendo a sentença exatamente seguindo a orientação da nossa Câmara. Estou mantendo, dizendo o seguinte: apelação civil, direito do consumidor, ação de anulação de contrato, cartão de crédito incontroversa, contratação, violação do dever de informação não configurado, clareza nos termos contratuais, apelo conhecido e não provido. Por isso, eu estou mantendo a sentença. Excelência, o voto está disponibilizado nesse sentido. Pois não. Diante da divergência, eu indago a doutora secretária, seria conveniente adiar esse julgamento para que permitisse os advogados para a nova sustentação oral? Mas acho que ainda não votei. Falta o voto do desembargador Delcio, e aí a complementação para a semana que vem. Próxima semana. Pois não. Desembargador Delcio, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a divergência, mas vou acompanhar o voto de Sua Excelência Eduardo Wellington, relator, até porque eu tenho acompanhado bastante esses casos, eu também tenho alguns, e Sua Excelência tem feito um trabalho primoroso, identificando caso a caso. Então, Sua Excelência talvez até possa ter alguma decisão que pareça, a princípio, contraditória, mas não. Sua Excelência está analisando caso a caso. E existem realmente vários tipos de contrato nessa modalidade de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado, e aí tem que ser feito realmente esse trabalho minucioso de analisar caso a caso, saber se as informações foram devidamente prestadas pelo fornecedor do serviço, e Sua Excelência fez isso, e tem feito isso, tem observado nos votos de Sua Excelência, então eu me sinto muito à vontade, com todas as vênias ao desembargador Elci, que abriu a divergência, mas vou acompanhar integralmente Sua Excelência o relator. Pois não. Então, diante da decisão de Vossa Excelência, eu vou suspender o julgamento para prosseguir na próxima sessão. Correto, doutora? Desembargador Ari, qual foi o processo que foi julgado agora, por gentileza? Foi o número 6. Fica suspenso para a continuidade do julgamento. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, desembargador. Recebo com as minhas homenagens. Pergunto agora da doutora Poliana que processo será julgado. Desembargador, socorro. O processo número 9, o 9º, eu pedi vista e já estou adiantando que só trago na próxima sessão. Então, vamos logo aproveitar para adiar. Porque nós estamos no YouTube. Então, se estiverem esperando, para dizer que já está adiado. Obrigada, desembargador Chalub. Então, com as ponderações trazidas pelo eminente desembargador Chalub, fica adiada a apelação civil 0616 de 2013, em que apelante e apelado Hospital Santa Júlia e apelante e apelados Hamilton Mendes Mota e outros. A relatoria do eminente desembargador Ari, mas está suspenso o julgamento com pedido de vista do desembargador Chalub. Desembargador, eu queria avisar também que o processo número 2 dos julgamentos em mesa fica retirado de pauta pela perda do objeto. Com as explicações dadas pelo eminente relator, desembargador Ari Moutinho, o segundo processo de julgamento em mesa, em que são partes. Trata-se do agravo interno 0005633 de 2019, agravante Marlene Mota Siqueira e agravados Norte Serviço de Apoio Administrativo, Eireli, e outros. A relatoria do desembargador Ari, que está retirado de pauta, não é isso, Excelência? Sim, senhora, pela perda do objeto, desembargador. Muito bem. Mais algum? Desembargador. Agora julgarmos o número 7 da pauta? Sim. Sim. Vamos julgar o 7º processo da pauta ordinária. É um agravo de instrumento 40.05.507 de 2019,
em que agravante Paulo Teodoro Alexandrino e agravado Petros Fundação Petrobras de Seguridade Social. Eu presido e sou relatora, e participam do julgamento desembargador Chalub e desembargador Wellington. Esse processo ele foi adiado da sessão anterior para que melhor análise nós fizéssemos a respeito de sua situação, se ele estava atingido pela suspensão dada pelo STJ. Então, eu esclareço à Corte e aos interessados que ele não subsome aos casos de suspensão determinados pelo STJ, porque nesse o que se discute é tão somente a competência para o julgamento da causa. O que o STJ mandou suspender são os casos que discutem a redução em maior ou menor da escala percentual das contribuições extraordinárias decorrentes do plano de equacionamento do déficit do PPSP. Portanto, senhores, nesse caso é possível julgamento e eu estou conhecendo do recurso e sendo pelo seu desprovimento. Pergunto como vota o desembargador Chalub e desembargador Wellington. O Chalub já votou, desembargadora. E o desembargador Wellington? Esse é o número... Esse é o número 7, desembargador. É aquela situação que a gente adiou para ver se era o caso de suspender ou não. Estou pelo desprovimento. Mas ele não se aplica. Tá? Então, eu proclamo resultado à unanimidade. Dando continuidade... Número 10. Passemos agora ao 10º processo. É o agravo de instrumento 4004 de 2019. Agravante João de Deus Rebelo de Oliveira, agravado Petros. Relatoria do desembargador Elci. Assim como, desembargador Elci, eu posso apregoar os demais? Sim, inclusive ele tem ligação com esse último que a senhora julgou, porque entrou na GRID uma entidade autárquica federal. Então, nós estamos desprovendo o recurso que o juiz de primeiro grau decidiu pela remessa dos autos à Justiça Federal, conforme a súmula citada por Vossa Excelência. Aham. Então, o processo anterior, Sua Excelência conhece do recurso, mas é pelo desprovimento. Todos de acordo? Desembargador Chalub e desembargador Ari. Sim, desembargadora. Poderia ser julgado o número 11... Em bloco? 15 e Perfeito. 16. Tá, então eu vou jogar em bloco. O 11 é o 4004-551 de 2019, agravante Geraldo Costa Filho, agravado Petros. O 12 é o agravo de instrumento 4004-552 de 2019, agravante Roberto Vieira da Costa, agravado Petros. O 13, agravante o agravo de instrumento 4004-555 de 2019, agravante Deusdete de Oliveira Campos, agravado Petros. E o 14º e 15º, também uma das partes é Petro. No 14º, o agravante é Maria da Glória Lima Queiroz, e no 15º, o agravante é Jesus de Nazaré Oliveira Ribeiro. No 16º, também um agravo de instrumento em que é agravante Manuel Domingos Caldas e agravado Petros, todos da relatoria do desembargador Elci, em todos, Sua Excelência, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Está sendo julgado em bloco e acompanhado por todos os membros. Dá como líder assinado, desembargador Elci? Autorização dessa egrégia presidência. Muito bem. E agora, doutora? 17º, desembargadora, desculpa. Então, no 17º, eu estou impedida, porque uma das apeladas é uma zona distribuidora. Eu passo a presidência ao eminente desembargador Ari Moutinho, com as minhas homenagens. Recebo a presidência e trago a julgamento a apelação civil
01.411, dígito 32, que tem como apelante Potência Construções Elétricas Limitada, através dos advogados Dr. Alberto Simonetti Cabral Neto, doutora Jéssica Ferreira Botelho e Dr. Breno de Almeida Rodrigues, apelada Amazonas Distribuidora de Energia, pelos seus advogados Décio Flávio Gonçalves Torre Freire, Danilo Carvalho Freire e Leonardo José Melo Brandão, e ainda Rodrigo Freire, todos advogados do Estado de Minas Gerais. Eu concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Elcísio Monte de Oliveira. Senhor presidente, senhores desembargadores, o voto está disponibilizado e eu votei. Eu vou ler a ementa. A verbetação está assim colocada: apelação cível, ação de anulação de atos jurídicos, cerceamento de defesa, não ocorrência, anulação de sentença, improcedência, perícia contábil, desnecessidade, processo administrativo, pena de suspensão, cabimento. No dispositivo, no primeiro dispositivo da ementa, eu falo o seguinte: o magistrado, para formar seu convencimento, pode apreciar livremente as provas produzidas, assim como a primordialidade da produção das que forem requeridas pelas partes. Não há que se falar em anulação da sentença quando o juiz anuncia o julgamento antecipado e deixa de fixar os pontos controvertidos em virtude da abreviação do procedimento judicial, bem como a parte não faz impugnação deste ato judicial. O dispositivo segundo diz: os documentos junto aos autos são suficientes e idôneos para comprovar o negócio celebrado. O terceiro dispositivo reveste de legalidade a aplicação da pena de suspensão, desde que seja observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Apelação conhecida e desprovida. Essa é a ementa, tá? A fundamentação, o relatório e o voto. Eu também cito o dispositivo da sentença aqui, e também um precedente do ministro Napoleão Nunes Maia, de 2018, de 6 de 2018, também do ministro Luiz Fux. E assim eu estou votando pela manutenção do ato judicial de primeiro grau. Excelência, que seu voto, senhor presidente. Pois não. Então, Vossa Excelência conhece do recurso, mas nega de provimento, mantendo na integralidade a sentença apelada. Desprovejo o recurso, exatamente. Eu colho os votos do desembargador Wellington José de Araújo. Desembargador, esse processo estava com vista para o desembargador Délcio. Ah, sim. Então, eu vou passar a palavra ao desembargador Délcio, pedindo desculpa de ter passado o nome do colega. Obrigado, senhor presidente. Eu já devolvo os autos acompanhando integralmente a excelência do relator. Pois não. Agora falta colher o voto do desembargador Wellington José de Araújo. Desembargador Wellington caiu. Creio que ele deva retornar logo em alguns segundos. Melhor esperar, né? Sim. Ele não antecipou o voto, doutora Poliana? Dê uma olhada, por gentileza. Não, desembargador. Infelizmente, não. Então, eu... Poderia suspender, senhor presidente, suspender da continuidade.
Eu vou suspender momentaneamente. Se ele voltar, né, presidente? Se ele voltar, a gente prossegue. Aguardando a chegada do colega. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, desembargadora Socorro, com os melhores cumprimentos e prazer e serviço. Agradeço, desembargador Ari. E passemos ao julgamento agora, doutora Poliana. Número 18, desembargadora. Peço adiamento, senhor presidente. Tá. O 18º, a pedido do eminente relator, está adiado. O 19º trata-se da apelação civil 0626 de 2019, em que a apelante Mozi Cleiton Arruda da Costa e apelado Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Eu presido e sou relatora e conheço do recurso e sou pelo seu desprovimento. Desembargador Chalub já votou. E o desembargador Wellington, como vota? Já retornou, desembargador Wellington. Qual é o processo? É o 19º desembargador. E da minha relatoria, eu conheço do recurso e sou pelo seu desprovimento. O desembargador Chalub votou acompanhando, falta colher o voto de Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado à unanimidade, que já dou como líder assinado. O processo... Pois não, desembargador. Passo a presidência ao desembargador Ari para a conclusão do julgamento do 18º processo da pauta. 17º, né? 17º. Desembargador Wellington. 17º. Desembargador Wellington, o eminente relator, desembargador Elci Simões de Oliveira, conhece do recurso, mas nega de provimento, já acompanhada pelo desembargador Délcio Luiz. Como vota Vossa Excelência? Qual é este? O número 17 da Paula. Eu acompanho também neste. Proclamo o resultado por unanimidade de voto. Recurso conhecido e não provido. Líder assinado o acordo, desembargador Elci. Sim. Devolvo a presidência agora à senhora, desembargador. Agradeço, Agradeço, desembargador Ari. Passemos agora ao julgamento do 20º processo, doutora? Sim, desembargador. Então, trata-se do agravo de instrumento 4001 de 2019, agravante Paradise Turismo e Passagem Limitada, e Cláudia Maria Medeiros Mendonça, e agravado Seguradora da Amazônia S.A., DW. A relatoria do eminente desembargador Wellington, Sua Excelência conhece do recurso e é pelo provimento. Desembargador Elci, desembargador Délcio, acompanham? Só dar uma olhada aqui, senhor presidente, porque travou. Pois aqui, não. É, aqui também. Acompanhe o relator, senhor presidente. O relator, Excelência. Então, proclamo o resultado à unanimidade, conhecido e provido. O 21º trata-se da apelação civil 0210 de 2019, também da relatoria, agora da relatoria do desembargador Ari Moutinho. Sua Excelência conhece do recurso para desprovê-lo. Desembargador Ari já votou. Como vota desembargador Wellington? Eu acompanho também o relator. Então, a unanimidade. Senhora presidente, a secretária debaixa aí, porque está como eu tendo votado, então eu não participo desse julgamento. Perfeitamente. Que seja retirado o voto do eminente desembargador Elci Simões. No 22º, nós temos a apelação civil 0608 de 2017. A relatoria aqui é do eminente desembargador Ari, e Sua Excelência conhece dos recursos para desprovê-los. Todos de acordo? Desembargador Wellington? Então, a unanimidade.
E de assinado o acordo. O 23º foi aquele que nós julgamos, não é isso, doutora? Sim, desembargadora. Passemos agora ao 24º? Isso, 24º. Então, é apelação civil 0621 de 2019, apelante Marcelo Bruno Farias e apelado Instituto Nacional de Seguridade Social. Desembargador Elci é o relator. Sua Excelência conhece do recurso para desprovê-lo. Não havendo divergência, proclamo o resultado à unanimidade. Passemos agora aos julgamentos de mesa. O primeiro processo é o embargo de declaração 0005-362, da relatoria do eminente desembargador Delcio. Peço adiamento, senhor presidente. Adiado a pedido do eminente relator. O segundo processo, o desembargador já pediu... Retirada de pauta. Número 3. A retirada de pauta anteriormente. Isso. O terceiro é o agravo interno 0003-652 de 2019. Agravante Roberto Fleck e a relatoria do eminente desembargador Domingos Chalub, que Sua Excelência não conhece do recurso. Recurso não provido, desculpe, recurso conhecido e desprovido. A unanimidade, desembargador Wellington, desembargador Delcio. De acordo. Então, proclamo o resultado à unanimidade, desprovido o recurso. O seguinte, agora da relatoria do eminente desembargador Ari Moutinho, é o agravo interno 0006-230 de 2019. Sua Excelência conhece do recurso para desprovê-lo. Desembargador Wellington e Chalub acompanham o eminente relator. Chalub já votou. Desembargador Wellington. Acompanho. Unanimidade. O quinto processo da pauta, em mesa, é o embargo de declaração 0005 de 2019, embargante Fábio da Silva Vieira, relatoria do desembargador Ari Moutinho. Nesse processo, eu estou impedida, e o desembargador Chalub também, portanto, a presidência, presidente e relator, desembargador Ari, quem passa com as minhas homenagens. Obrigado. Como vota Vossa Excelência, desembargador Delcio e o desembargador Wellington? Primeiro desembargador Delcio. Qual é o processo, por favor, senhor presidente? É o número 5 da julgamento de mesa. É Norte, embargado, Incorporações, Construções do Norte Limitada. Embargante Fábio da Silva Vieira. Acompanhe, Vossa Excelência. Proclamo o resultado por unanimidade de voto, rejeitados embargo por falta de pressuposto legal. Assim, desembargadora, devolvo agora a presidência a Vossa Excelência. Recebo e chamo a julgamento o embargo de declaração 0005-729 de 2019, embargante Lindenberg Sá Valente e embargado Estado do Amazonas. A relatoria... A relatoria do desembargador Ari, desembargadora, ficou faltando aí na pauta, mas a relatoria do eminente desembargador Ari Moutinho, Sua Excelência rejeita os embargos. Como vota desembargador Wellington? Eu acompanho, Excelência, o relator. Desembargador Chalub já votou, então, unanimidade, que já dá como líder assinado, não é isso, desembargador Ari? O próximo processo da pauta, o embargo de declaração 0006-068 de 2019, embargante Universidade do Estado do Amazonas, relatoria do eminente desembargador Ari, que rejeita os embargos. Acompanho também. Desembargador Wellington acompanha, então, unanimidade. O oitavo processo é o embargo de declaração 0006-094 de 2019, embargante Vitória Cargas e Despacho Limitado, relatoria do eminente desembargador Ari Moutinho, que não conhece dos embargos, mas o erro material foi corrigido de ofício. Todos de acordo? De acordo. Então, unanimidade. O nono processo é o embargo de declaração 0006-186, embargante Onix Empreendimento Imobiliário Limitado,
e a relatoria do eminente desembargador Ari Moutinho, Sua Excelência rejeita os embargos. Também acompanho. A unanimidade. O 10º processo é o embargo de declaração 0006-192 de 2019. Embargante é o espólio de Miguel Barrela e Maria de Lourdes Barrela. A relatoria do eminente desembargador Ari, que rejeita os embargos. Desembargador Wellington. Acompanho. E desembargador Délcio. Aqui, desembargador Délcio também vota. Acompanho. Relator. A unanimidade. O 11º processo trata-se de embargo de declaração 0006-377 de 2019. Embargante ADA Indústria e Comércio Limitada, relatoria do desembargador Ari Moutinho, que conhece dos embargos e dá parcial provimento, sem efeitos modificativos. Desembargador Wellington, desembargador Délcio, acompanha o eminente relator? Acompanho. Então, proclamo o resultado da unanimidade. O 12º é o agravo interno 0004-355 de 2019. Agravante Itaú Unibanco S.A. A relatoria do eminente desembargador Elci Simões e votam o desembargador Chalub e desembargador Ari. Sua Excelência não conhece do recurso. Acompanho o relator. Então, unanimidade. Eu só gostaria de alertar, desembargador Elci, a Vossa Excelência, que aqui na ementa, na parte final, fala em não conhecimento, mas a parte do acordo que segue a ementa, é bom que seja retirada, pois registra que o recurso não seria desprovido. E Vossa Excelência não está conhecendo, não é isso? Exatamente. Obrigado. Só uma retificação. Ok. Então, o 13º é o embargo de declaração 00000156 de 2020. Embargante Sul-América Companhia Nacional de Seguros e embargado Chibatão. Aqui a relatoria é desembargador Elci Simões. E participam desse julgamento o desembargador Chalub, desembargador Ari, desembargador Wellington e desembargador Délcio. Desembargadora presidente, pois não. Eu apresentei uma divergência nos autos do processo principal. Por isso, com o devido respeito ao relator, eu vou pedir vista desses autos. Muito bem. Suspenso o julgamento com pedido de vista do eminente desembargador desembargador Ari Moutinho. O 14º, nós temos embargo de declaração 00005-210 de 2019, embargante Cleidiane Souza do Nascimento. A relatoria do eminente desembargador Elci Simões, que Sua Excelência não conhece dos embargos. Vota o desembargador Chalub, que já votou, e desembargador Wellington. Eu acompanho. Acompanho o relator, então, a unanimidade. O 15º, nós temos embargo de declaração 0005336, de 2019, embargante à consultora Capital e a relatoria do eminente desembargador Elci. Sua Excelência conhece dos embargos para desprovê-lo. Desembargador Ari e desembargador Chalub. Desembargador Chalub já votou? Então, a unanimidade. O 16º é embargo de declaração 0005-426 de 2019. Embargante município de Manaus. A relatoria do eminente desembargador Elci Simões, que rejeita os embargos. Desembargador Ari, acompanha? Acompanha na integralidade. Então, a unanimidade. O 17º, nós temos embargo de declaração 0005593 de 2019. Embargante Edneia Correia Costa, relatoria do desembargador Elci, que conhece dos embargos para desprovê-lo. Todos de acordo? De acordo. Proclamo o resultado à unanimidade. O 18º é o embargo de declaração 0005682 de 2019. Embargante Mapem Brasil Materiais Médicos e Odontológicos Limitada. Relatoria do eminente desembargador Elci, que conhece dos embargos para desprovê-lo. Desembargador Ari acompanha? Sim, desembargadora. Então, a unanimidade, que o desembargador Chalub já havia votado.
O 19º é o embargo de declaração 0005727, de 2019, embargante Claro S.A., relatoria do desembargador Elci Simões, que rejeita os embargos. De acordo. A unanimidade. O 20º é o embargo de declaração 0006-205 de 2019, embargante urbanizadora Aleixo Limitado. Relatoria do eminente desembargador Elci Simões, que conhece dos embargos para desprovê-lo. De acordo. 21º, embargo de declaração 0006-400 de 2019, Banco Industrial do Brasil S.A. é o embargante, desembargador Elci é o relator, que rejeita os embargos. De acordo, desembargador. A unanimidade. 22º, embargo de declaração 0006-403 de 2019, embargante seguradora líder de consórcio de seguro DPVAT. Desembargador Elci é o relator, que é pelo desprovimento dos embargos. De acordo. Desembargador Ari, a unanimidade. O 23º, embargo de declaração 0006-972 de 2019, embargante Estado do Amazonas, a relatoria do desembargador Elci Simões, que rejeita os embargos. Acompanho o relator. Desembargador Ari. Então, a unanimidade. Senhores, antes de encerrar a sessão, eu, por ser a minha última sessão presidindo esta Câmara, mais uma vez eu quero agradecer a cada membro, começando pelo nosso decano desembargador Ari e todos os outros membros da Corte, pelo carinho, pela delicadeza, pelo respeito com que me honraram com a companhia de cada um dos senhores e com a inteligência que cada dia me faz aprender um pouco mais, dizendo que para mim foi uma honra presidir essa Câmara ao lado de colegas tão competentes e tão amigos. Assim como agradeço a participação sempre atuante e presente do Ministério Público, agradeço a nossa secretária, sempre muito diligente, doutora Poliana, sei que fará um ótimo trabalho com o desembargador Ari Moutinho, e todos, extensivo, doutora Poliana, a todos os funcionários da 2ª Câmara, deixo o meu agradecimento. E quero dizer aos senhores que será uma honra, segunda-feira, estar novamente com os senhores, agora sobre a presidência do desembargador Ari. Muito obrigada por esse período que aprendi tanto com os senhores e vamos em frente, que certamente temos uma longa caminhada. Muito obrigada e gostaria de desejar a cada um uma excelente semana e um ótimo trabalho. Está encerrada a sessão. Mais uma vez, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer também da minha grande satisfação de participar da Câmara sob a presidência de Vossa Excelência. Para mim é sempre emocionante, porque eu tive a felicidade de conhecer Vossa Excelência ainda criança, quando visitava sua avó, ali na rua Luiz Antoni, ao lado do Colégio Militar. E aquela criança esperta, bonita, de repente passa a ser desembargador e presidente da Câmara com notável saber jurídico, com uma inteligência privilegiada, com uma cultura que realmente todos nós admiramos e sempre com a honradez que lhe é peculiar. Para mim é muito gratificante lembrar da senhora sua avó, da sua mãe, que era minha amiga, você sabe disso, e agora, na despedida, dizer que você, por certo, enalteceu, como vai enaltecer por muitos anos, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Parabéns, querida desembargadora. Muito obrigada, está encerrada a sessão. Uma ótima semana aos senhores. Obrigado. E às senhoras. Obrigada, ótima semana a todos, hein? Parabéns. Bom dia. Parabéns.